Bom dia, meus irmãos. Hoje, na nossa devocional matinal, a nossa palavra tem um cunho um tanto pastoral, né? Os irmãos sabem que, frequentemente, nas nossas manhãs, uso da palavra também para trazer o ensino do Senhor sobre questões mais atuais, que giram em torno da nossa sociedade. Como todos sabem, né, e certamente não há quem não saiba, nós estamos vivendo em um surto, né, uma pandemia, e uma das questões mais difíceis durante toda essa semana para nós cristãos e certamente para a liderança da igreja foi especialmente sobre o culto do Senhor e como nós iríamos nos portar em relação a isto, né? Então, meus irmãos, com muita relutância, né, com muita conversa, com muita oração e pedido do Senhor, ao Senhor de sabedoria, o nosso conselho ele chegou à conclusão de que deveríamos interromper as nossas atividades coletivas, os nossos ajuntamentos, tanto semanais como também o ajuntamento solene no dia de domingo. Por isso, meus irmãos, nesta manhã eu quero chamar a atenção dos irmãos para a importância do culto e certamente chamar a atenção dos irmãos para o que nos motivou a tomar esta decisão e certamente como justificar biblicamente algo que parece ser tão contraditório, né, à luz das Escrituras. O texto que eu vou tomar por base é o texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, especialmente o versículo 4. Não vou usar o texto como um todo, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o sentimento que está posto sobre o versículo 4 do texto de Lamentações. O capítulo 1 de Lamentações, versículo 4 diz o seguinte: Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado do teu povo, e porque o Senhor, ó Deus, fala conosco por meio da tua palavra, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nos ensina e fala com o teu povo, fala com a tua igreja, ó Deus, por meio da tua santa palavra, é o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Voltando, meus irmãos, ao texto, fica evidente o tom pesado de lamento, de tristeza, de luto, como é a própria expressão utilizada pelo profeta Jeremias, por conta da interrupção do ajuntamento solene. Certamente, observando o contexto geral, nós vamos encontrar a lamentação quanto à própria destruição de Jerusalém, como ela tem sido assolada pelos seus inimigos, e como por conta dos seus próprios pecados, o povo de Deus e a cidade santa estavam aqui sofrendo por conta da mão do Senhor. Eu queria pedir aos irmãos que tivessem prudência sobre estas questões, e certamente tem surgido muitos textos e muitas passagens utilizadas em grupos e nas redes sociais no que diz respeito ao que tem acontecido, e por isso mesmo eu queria pedir cautela aos irmãos. Como eu disse, o texto ele está em um outro contexto de destruição, de juízo divino sobre um povo que havia sido advertido e duramente não atendeu à advertência. Eu não estou afirmando de modo algum que de fato seja a mesma situação que está acontecendo e que o Senhor está agindo com juízo contra o seu povo. Não é o que o texto nos leva a entender e não é o que eu quero que os irmãos pensem a respeito do texto. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um aspecto do texto, que é justamente a tristeza e o lamento por causa da privação do ajuntamento solene. Certamente, se o Senhor estiver usando esta enfermidade como juízo, ou se Ele estiver usando esta enfermidade com os seus próprios fins, de acordo com o seu sábio conselho e seu coração, a quem somos nós para poder questioná-lo? E Ele é soberano para fazê-lo. O que nós não podemos fazer é torcer a sua palavra para usá-la como um instrumento de aflição e certamente também torcê-la para que o povo de Deus ignore o que tem acontecido na nossa realidade. Todo o texto ele é escrito em um determinado contexto
e tem as suas raízes e seus fundamentos intimamente ligados a esse contexto. Esquecendo aqui, no caso, o contexto de Jerusalém, o contexto de rebeldia e de juízo divino, por que este versículo é importante para nós nesta manhã? O profeta, ele se lamenta e, se olharmos apenas para o versículo 4, ele diz que os caminhos estão de luto porque não há quem venha à reunião solene. Há uma mensagem restrita ao versículo que carrega esse significado. A tristeza, e uma tristeza que, como tristeza de morte, é porque não há ajuntamento dos santos. Há profunda tristeza no fato de Jerusalém ter sido assolada, mas certamente um dos grandes males que é percebido pelo profeta é que não há mais culto, não há mais ajuntamento solene. E isso, meus irmãos, nos leva à questão de ponderarmos sobre o valor e o significado do culto para a igreja. Certamente falando e pensando sobre o dia do Senhor, mas também pensando a respeito dos demais âmbitos onde o culto ele deve encontrar a sua primazia. Eu vejo, olhando para o tempo, olhando para a nossa atualidade, como o Senhor tem instruído o seu povo e tem cobrado de nós algo que realmente nós não temos feito com tanto tempo. Nós somos e nos vemos agora obrigados a fazer algo que deveria ser rotineiro, que deveria ser costumeiro. Nós estamos aqui meio que sem saber como lidar com uma prática que deveria fazer parte dos nossos dias, que é o culto. O culto certamente coletivo, mas também o culto em restrito aos nossos lares, nas nossas famílias. E agora, meus irmãos, nós somos motivados pelo Senhor à prática deste culto, a não negligenciarmos este dia santo quando nós temos a nossa restrição em fazê-lo de forma comunitária. A nossa própria confissão de fé, e os irmãos têm acompanhado nas nossas lições dominicais, falando sobre o culto, ela vai tratar e vai deixar claro que o culto agora ele não é mais restrito ao templo, mas ele deve ser feito em qualquer lugar, em todo e qualquer lugar onde nós possamos realizar estes atos que fazem parte do culto, a oração, o canto, a pregação da palavra. Ele não está mais restrito à cidade de Jerusalém, não está mais restrito ao templo, então nós podemos cultuar a Deus em qualquer lugar. Lembrando que sim, há um caráter solene e especial quanto ao ajuntamento no dia do Senhor, mas nós devemos entender que o culto não é apenas uma vez por semana e quando nós estamos reunidos na igreja. Certamente esse culto deve fazer parte das nossas vidas. Nós devemos cultuar, sim, diariamente, cultuar durante as nossas semanas e então cultuarmos juntos, como congregação, como povo de Deus, no dia de domingo. Isso, meus irmãos, levou o nosso conselho a duras discussões, não no sentido de contradições, mas certamente não no sentido de uns contra os outros, mas contra os nossos próprios corações, sobre a necessidade de interrompermos as nossas atividades dominicais. E faço valer também e chamo a atenção dos irmãos também para o que diz a nossa confissão de fé quanto ao magistrado civil, o que diz a palavra de Deus quanto à submissão às autoridades instituídas por Deus. E neste caso, meus irmãos, nós consideramos que o governo civil e a sociedade, o governo que está sobre a sociedade, ele tem agido de forma lícita. Nós não estamos sendo privados de cultuar, nós não estamos sendo proibidos por conta da nossa fé, não somos proibidos por nenhum tipo de preconceito religioso. Nós estamos sendo privados e nós nos privamos voluntariamente por conta de uma questão de saúde, por conta de pensarmos, sim, no bem do nosso próximo, no bem das pessoas que nos cercam. Isso deve ser, sim, um motivo válido, um motivo justo. Faço lembrar aos irmãos o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Nós, há um domingo atrás, meditando no Evangelho de Marcos, nós encontramos o Senhor Jesus falando contra os fariseus que condenavam os seus discípulos porque eles colhiam milho no dia de sábado. Posteriormente, indagaram contra o Senhor Jesus Cristo por causa da cura de um homem da mão ressequida. E nós encontramos ali o Senhor Jesus Cristo instruindo que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Certamente o Senhor Jesus Cristo, colocando-se como Senhor do dia santo, do dia de descanso, hoje o domingo, ele nos traz um chamado à prudência. Cristo é o Senhor deste dia.
É lícito fazer o bem neste dia. É lícito nós colocarmos a segurança, o bem da nossa nação. E certamente nós temos inúmeros exemplos de como este vírus, que muitos ainda colocam em tom duvidoso se é de fato um risco ou não, ou se é uma criação midiática, mas nós temos muitas comprovações, né, de acordo com a própria mídia internacional, de como ele tem causado dano e males, e como pessoas têm morrido todos os dias por conta, talvez não necessariamente da grande letalidade, mas do sobrecarregar dos sistemas de saúde. Pensando, por exemplo, na Itália, e olhando para o nosso país, que é de proporções quase que incomparáveis no que diz respeito à quantidade de pessoas e no que diz respeito ao próprio espaço geográfico, se algo desta natureza se sobrepõe sobre o nosso país, nós teremos danos ainda maiores, certamente bem maiores do que os que têm se acometido sobre a Itália. Então nós precisamos, meus irmãos, nesse sentido, sermos cautelosos, sermos prudentes, sermos sábios, e interromper as nossas programações por breve tempo e clamar ao Senhor, e não deixar de cultuar, e não deixar de orar, e não deixar de buscar a Deus, de jejuar, como a convocação da nossa igreja para que seja feito no dia 22, neste domingo. Nós podemos sim cultuar em todo e qualquer lugar. Deus, Ele ouve as nossas orações em todo e qualquer lugar. Então, meus irmãos, a prudência em nos resguardarmos do ajuntamento solene durante alguns dias. Espero que apenas poucos dias, né? Porque se olharmos o retrospecto nos países que já estão passando por essa situação, há uma probabilidade de o nosso problema se estender por muito tempo, né? Se o Senhor não tiver misericórdia, se o Senhor não usar de graça para conosco, essa situação que por enquanto muitas pessoas ignoram e pensam, não vai dar em nada, ela tem um grande potencial para ser algo realmente calamitoso, preocupante, que vai trazer impactos não apenas quanto à vida das pessoas, mas também quanto à economia e uma série de outras questões. A prudência, a sabedoria em atender o nosso magistrado civil, neste caso, entendendo que nós amamos a Deus quando nós amamos também aos nossos irmãos, quando nós colocamos a segurança do outro também como algo importante, não pensando apenas em nós. Grande parte das pessoas se vê como fora do grupo de risco, por ser jovem, por ter uma boa saúde. Mas quantas pessoas idosas, quantos membros na nossa congregação, na nossa igreja, de acima de 60 anos, que se enquadram também num grupo de risco? Nós precisamos olhar, sim, para estas pessoas e olhar com o cuidado que o Senhor requer de nós. Meus irmãos, não obstante, o Senhor nos chama também a reconhecer, muitas vezes, a nossa própria hipocrisia no que diz respeito ao culto. Por N motivos e por motivos tolos e fúteis, quantas vezes nós não nos abstemos na casa do Senhor? Quantas vezes nós não temos abandonado a congregação dos santos? Quantas vezes nós não temos colocado outras coisas como prioridade sobre a congregação? O Senhor certamente Ele nos peneira por meio desta provação. Certamente Ele vai voltar os nossos olhos para Ele. Ele vai, como tem feito por muitas vezes em Sua palavra, chamar a atenção do seu povo para que deposite novamente a sua confiança nele, para que coloque os seus olhos sobre Ele, para que confie nele e para que, buscando proximidade com Ele, também volte os seus olhos para o que Ele requer de nós, as suas leis, os seus mandamentos. Certamente, ao dever de estarmos congregados, também não é diferente. O Senhor há de nos aproximar mais da sua vontade. Quando nós nos esquecemos e deixamos de lado tudo aquilo que é tão importante, somos privados pelo Senhor daquilo que tem ocupado o nosso tempo, daquilo que tem tomado a nossa atenção, e agora o Senhor Deus chama a nossa atenção. E mais, o Senhor Deus rende a humanidade frente a um tão pequeno micro-organismo, né, que invisível, mas que manifesta sim o poder de Deus, manifesta a sua soberania. Nós não podemos crer de outra forma, que certamente tudo que acontece nós sabemos que está de acordo com a vontade de Deus e está debaixo também da sua poderosa mão. Não há nada que fuja ao seu controle e não tem nada acontecendo no mundo que não esteja debaixo da vontade de Deus. Certamente, meus irmãos,
nós somos desafiados pelo Senhor a caminharmos e fortalecer a nossa fé, e dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos intimidade com Deus. Enquanto tantas pessoas têm se desesperado, têm perdido a sua esperança, nós somos conclamados pelo Senhor a voltarmos os nossos olhos para Ele, a confiarmos nele, a reconhecermos a nossa total incapacidade, a reconhecermos a nossa falibilidade, a reconhecermos que independente das nossas condições, independente de onde quer que nós estejamos, nós não estamos isentos, nós não estamos seguros da vontade de Deus. Se Ele quiser nos alcançar, Ele fará. Se Ele quiser nos disciplinar, certamente o fará também. Se Ele quiser chamar a nossa atenção, não há onde nós possamos nos esconder dos seus olhos. E o Senhor tem demonstrado o seu grande poder, certamente por intermédio desta pandemia. Certamente muitas pessoas têm preocupado-se com as suas próprias vidas, têm feito coisas que nunca tinham feito antes de correr certos riscos, estão voltando a sua atenção para coisas que têm ignorado durante muito tempo. E conosco não é diferente. Com o povo de Deus não tem sido diferente. Nós fomos privados de muitas coisas e agora temos que voltar os nossos olhos para o Senhor. Certamente, meus irmãos, há como observar e entender o que a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certamente, o sofrimento e a dor, eles são coisas que não desejamos a ninguém. Mas se o Senhor quiser fazer o bem ao seu povo, por meio do sofrimento, certamente Ele o fará. Se o Senhor quiser despertar a afeição do seu povo, despertar a confiança do seu povo, aproximar o seu povo de si mesmo, Ele pode fazê-lo usando mesmo destas terríveis ferramentas, como o fez muitas vezes quando Israel afastou-se do Senhor, afastou-se das suas leis, dos seus mandamentos. O Senhor usou povos inimigos, usou povos impiedosos, o Senhor usou de muitas formas para atrair o seu povo. E se de fato é a vontade do Senhor que isto ocorra conosco, que nós possamos olhar para as circunstâncias e pensar: será que o Senhor quer nos dizer por meio desta provação? Será que o Senhor requer de nós? Como nós devemos nos portar no meio desta dificuldade? O desespero certamente não condiz com aquele que crê na soberania de Deus. Nós não podemos nos desesperar e entrarmos em pânico e agirmos de forma irresponsável por causa do nosso temor. Mas nós precisamos temer a Deus e agirmos de forma sábia e prudente. Não podemos ser furtados da segurança de que o nosso Deus, Ele reina e governa por toda a terra. E então, se não podemos nos desesperar, o que estamos fazendo? Algumas pessoas perguntaram: por que fechar as portas? Aqui nós não estamos com medo. Não é uma questão de medo, é uma questão de prudência. Não é uma questão de, mas eu preciso esclarecer este ponto especialmente no que diz respeito aos calvinistas. Eles criam uma confusão muitas vezes por conta da soberania de Deus em como se relacionar com ela. Em dizer, mas certamente serão infectados e morrerão aqueles os quais o Senhor ordenou e preparou. Certamente, não tem como fugir disso. Só vai morrer quem o Senhor determinou, só será infectado quem o Senhor determinou. Mas isso nos desobriga a sermos prudentes, isso nos desobriga a zelarmos pela vida dos nossos irmãos. Se agirmos de forma imprudente, quebrando assim o sexto mandamento, expondo a vida dos nossos irmãos, do nosso próximo a risco, nós pecamos contra o Senhor. Lembre-se que o próprio Satanás é quem diz ao Senhor Jesus Cristo que se lance do alto do templo para que colocasse a Deus à prova, crendo que o Senhor certamente o guardaria, mas o Senhor Jesus Cristo o repreende. O Senhor Jesus Cristo o repele, porque o que Ele está recomendando é que nós coloquemos o Senhor Deus à prova. Nós cremos que a nossa casa só é guardada por causa do Senhor, mas nem por isso nós dormimos com as portas abertas. O Senhor, Ele quer que nós coloquemos a nossa confiança nele,
mas ainda assim ele diz para o valente que ele se prepare e ele defenda a sua casa. Nós não podemos confundir a crença na soberania de Deus com o fatalismo. Não podemos justificar a nossa irresponsabilidade e colocar a culpa em Deus. O Senhor Deus, Ele nos tem dado meios, Ele nos tem dado a sua palavra, Ele nos tem instruído. Então nós vamos usar os meios que estão à nossa disposição de forma responsável e nós vamos então cuidar sim do nosso próximo e certamente nós devemos ansiar e desejar que o quanto antes esta tribulação e esta provação venha se encerrar, para que o quanto antes nós possamos retornar à comunhão com os nossos irmãos, nós possamos voltar ao ajuntamento dos santos, nós possamos nos congregar, nós possamos reunidos louvar a Deus, e o nosso desejo é que o quanto antes nós possamos louvar a Deus e poder dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos, nessa manhã, eu quero que vocês, durante todo esse dia, recomendo isso nesta manhã, meditem sobre a importância do culto, meditem sobre o lugar que ele tem ocupado na vida de vocês, individualmente, como cristãos, certamente também no que diz respeito às famílias. Nós temos, na nossa união de homens, trabalhado muito essa questão da finalidade do papel sacerdotal do esposo. É como nós temos negligenciado o nosso dever de conduzir a nossa casa no culto doméstico, em anunciar o Evangelho aos nossos filhos, em pastorear o coração das nossas esposas. Hoje se faz necessário que nós coloquemos em prática aquilo que o Senhor tem nos ordenado em sua palavra. E o Senhor, por meio deste instrumento que está nas suas mãos, Ele nos move a partir apenas de um conceito, colocarmos em prática algo que já deveria ser uma prática. Meu desejo, meus irmãos, é que de fato nós possamos, enquanto homens cristãos, suprir as necessidades dos nossos lares, pastorear a nossa família, anunciar o Evangelho e certamente defender a nossa família dos falsos ensinos, daquilo que o mundo tem propagado como sendo verdade, colocarmos não apenas a palavra de Deus, mas certamente a adoração a este Deus, como ocupando o lugar de primazia nos nossos lares e certamente no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, o centro da vida cristã, a adoração ao nosso Deus. Para que nós não venhamos, ó Deus, nós não venhamos esquecer do que o Senhor Deus nos fala em sua palavra, para que nós não venhamos agir de forma distinta do que o profeta Jeremias aqui no texto de Lamentações. É quando os presbíteros ficaram inconformados, quando muitos irmãos se manifestaram de forma a demonstrar a sua insatisfação, e eu não fico triste por conta disso, porque eu realmente imagino que há uma importância central no culto na vida destas pessoas, e é por isso que eu preciso explicar também. Há sim uma necessidade bíblica e nós não pecamos contra Deus quando nós, em nos submetermos às autoridades civis de forma lícita e em considerarmos e ponderarmos sobre o bem do nosso próximo, da nossa nação, nós nos resguardarmos e nós evitarmos a aglomeração de pessoas e mantermos sim o dia do Senhor, mantermos esse dia voltado para a glória de Deus, as nossas devoções, mesmo que isso esteja sendo feito nos nossos lares. Nós não vamos, lógico, nós espero que os irmãos nunca imaginem que este é o melhor caminho, a forma ideal. Certamente as pessoas que são adeptas do desigrejamento estão felizes por isso estar acontecendo. Então isso se tornou necessário, mas certamente nosso anseio é de podermos estar juntos, congregados, cultuando com as nossas famílias, mas com todas elas juntas, né, na casa do Senhor. Então, por breve tempo, meus irmãos, nós da igreja, a primeira igreja presbiteriana, temos nos organizado a suprir a necessidade dos irmãos com a reflexão na palavra de Deus, né, nesta manhã, em especial sobre a importância, o valor do culto.
e também, né, trazendo instruções sobre a decisão tomada pelo conselho da nossa igreja. O conselho que decidiu de forma momentânea, até segunda decisão, suspender todas as nossas atividades públicas, né? E pedimos aos irmãos que usem de prudência em seus lares, né? Não evitem fazer aquilo que o Ministério da Saúde não tem recomendado. Os grupos de risco, por favor, tenham cautela, para que nós não venhamos pecar por falta de prudência ou por nos portarmos de forma descuidada, haja vista a gravidade dos dias em que temos vivido. Eu peço aos irmãos que observem este dia do Senhor em oração, que meditem de fato sobre a importância deste dia, a importância do culto, a importância do corpo de Cristo congregado, e que logo mais à noite nós possamos também nos reunir em família e em torno da palavra do Senhor, cultuarmos a Deus em nossos lares, podermos fazer isto com os nossos filhos e assumirmos, enquanto homens, o nosso ministério pastoral, enquanto servos de Deus, o nosso dever cristão. E você tem a oportunidade também de, em seu lar, onde há pessoas que não são membros da igreja ou não congregam, de também testemunhar do seu amor por este Deus, cultuando a Ele, né? Demonstrando a sua devoção a Ele. Também de convidar pessoas que convivem com você para aprender do Evangelho também durante esse ambiente de culto. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê graça para que nestes dias de confinamento você busque mais intensamente a Deus, busque mais conversar com Deus em oração, a descansar no Senhor, e sem esquecer jamais, né, de que por mais terrível que possa parecer o mal que vem sobre a nossa nação, o Senhor, Ele continua assentado em um alto e sublime trono, e Ele continua governando e dirigindo o coração dos homens, e governando e dirigindo a nossa nação. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada um de vocês em seus lares, e que o Senhor dê graça a cada um de vocês em entender a sua palavra e também em viver e glorificar a Deus por intermédio da vida de vocês. Bom dia a todos.